O mundo mudou e continua mudando. Disso todos nós sabemos, é nítido. Basta olhar em volta para perceber o nível tecnológico em que a humanidade se encontra. Isso se aplica em diversas áreas, como na medicina ou no ramo de descobertas arqueológicas. Muito disso se deve a uma capacidade peculiar do ser humano, o dom de pensar. É essa característica que nos diferencia de todos os outros seres vivos que habitam o planeta Terra. O exercício de pensar deu ao homem a possibilidade da criação. Desde os tempos remotos, quando o homem sequer possuía a capacidade de se comunicar, os grandes avanços já começavam a ser moldados. Ainda que muitos suponham que, na prática, esse desenvolvimento só tenha tido início na época em que as grandes civilizações começaram a surgir, como os egípcios, sumérios e fenícios, por exemplo, a arqueologia prova que a mente humana já vinha sendo trabalhada há bastante tempo. A história da engenharia remonta de tempos bem mais distantes, quando o homem pré-histórico apresentava noções de moradia. Também foram eles responsáveis pela descoberta do fogo, da roda e de outros projetos relativamente simples, mas que influem diretamente em nosso desenvolvimento atual. Podemos assim dizer que o mundo pré-histórico é mais interessante do que pensávamos. Por isso, vale a pena aprender um pouco mais sobre essa suposta estátua, que pode ser mais velha que as pirâmides do Egito. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Dessa forma, você nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Na prática, pouco se sabe sobre construções feitas por seres humanos que viveram no período da pré-história. Vários fatores contribuem para isso, tendo como principal agente o desgaste do tempo. Mas claro que para toda regra existe uma exceção. Durante o século XIX, uma misteriosa estátua de madeira foi encontrada no leste da Rússia, mais precisamente na região de Sverdlovsk, nos Urais. Logo, os cientistas perceberam que não se tratava de um simples objeto, e por isso, estudos mais específicos tiveram início imediato. Depois que a datação de carbono foi realizada por uma equipe de cientistas alemães, constatou-se que a estátua possuía mais de 11.000 anos de idade, sendo 2 vezes mais velha que as próprias pirâmides do Egito no complexo de Gizé. Isso fez dessa escultura a mais antiga estátua de madeira do mundo. Cientistas acreditam que, por milênios, as propriedades antimicrobianas na lama onde o objeto estava enterrado preservaram a talha de madeira, fazendo com que sobrevivesse por tanto tempo. Apenas isso poderia explicar o simples fato da estátua ainda se manter praticamente intacta em sua forma física. Porém, essa tábua representa bem mais do que isso. Pesquisadores acreditam que, por meio dela, será possível visualizar o nascimento de crenças mitológicas entre os povos eslavos em sua fase inicial, milhares de anos atrás, o que envolve, principalmente, o desenvolvimento tecnológico desse povo que há muito foi perdido. Com o tempo, os estudos avançaram ainda mais, e especialistas notaram que a estátua era, na verdade, uma representação de um ídolo chamado Shigir Idol, provavelmente esculpida por uma civilização que iniciava métodos de demonstrar seus cultos religiosos e espirituais. Além disso, inscrições misteriosas foram identificadas no corpo da estátua. Feito por um longo pedaço de madeira, o Shigir Idol é coberto por antigos hieroglifos e marcas que até os dias atuais ninguém conseguiu decifrar. Isso é comum, visto que a sociedade da época passava por um processo de transição. As obras de arte pré-históricas passaram das pinturas rupestres para desenhos e padrões simbólicos provavelmente conectados a crenças religiosas. Essa, no entanto, é uma teoria complicada. O Shigir Idol foi uma descoberta solitária. Por causa disso, é praticamente impossível avaliar sistemas de linguagem e comunicação nos hieroglifos da estátua que vão além de noções teóricas. Apesar do potencial que essas imagens possuem em informar nosso passado, seria bem difícil saber exatamente o que elas significam. Claro que essa situação mudaria bastante se novas estátuas como essa fossem achadas. Thomas Terbanger, influente historiador, disse: "Não há uma escultura tão antiga como essa em toda a Europa." Por esse motivo, diversos especialistas começaram a sustentar a ideia de que a relíquia possui informações codificadas
sobre a criação do mundo e toda a formação do homem mesolítico da Idade da Pedra e até mesmo seus antecessores. Há algum tempo, novos estudos tiveram início em torno do local onde a estátua foi encontrada. Equipes de pesquisadores determinados a desenterrar todos os segredos de Sugar Idol se empenharam em sua missão. Atualmente, a estátua está exposta para visitações no Museu de História Regional de Sverdlovsk. Isso quando não está sendo estudada por cientistas, é claro. O ídolo de madeira possui 2,8 metros de altura, mas acredita-se que atingisse antes cerca de 5,3 metros. Infelizmente, diversas partes da escultura se perderam durante a era soviética, quando não se dava devida atenção a essa estátua. Diversas outras obras ao redor do mundo, como Göbekli Tepe, por exemplo, possuem alguma semelhança, mesmo que mínima, com a estátua de Sugar Idol. A única coisa que é dramaticamente diferente é o material de que foram feitas. Isso sugere que a cultura de produzir essas obras de arte gigantescas não se originou em um único lugar, mas, pelo visto, em vários ao mesmo tempo. Esse tema de divindades antigas ainda se mostra encoberto por uma densa e enorme nuvem de mistérios que gera indagações sobre a cultura e crenças atuais na mente de experientes historiadores. No entanto, essa estátua não é a única a causar esse tipo de confusão no cenário científico. No Canadá, há um artefato muito estranho que, assim como o caso de Sugar Idol, pode ser datado em uma pré-data de milhares de anos antes das pirâmides do Egito. A escultura é parte de uma coleção levada até a Universidade Concórdia de Montreal em 1999. Anteriormente, a estátua pertencia a Vicente Dianakopoulos, um imigrante grego que morava na França com sua esposa Olga há muitas décadas e que costumava colecionar relíquias antigas de várias partes do mundo. Por esse motivo, especialistas da Universidade de Concórdia acreditam que a escultura seja de origem egípcia, mais precisamente da região de Saqqara. Neste lugar, se encontra um vasto cemitério usado na época do antigo império que governava o país milhares de anos atrás. Porém, isso é apenas uma suposição. Analisando um pouco mais de perto, a fisionomia da estátua chega a ser assustadora. A escultura de pedra calcária, com 67 centímetros de altura, representa duas figuras entrelaçadas, com cabeças grandes e alongadas, além de membros longos e finos. A estátua também possui traços de pigmentos, o que significa que já foi um dia pintada. Por causa de suas características peculiares, a estrutura recebeu o nome de A Fome de Saqqara. Mesmo com todos esses dados, Epstein, que comanda os estudos acima da escultura, afirma que nada mais se sabe sobre a estátua. Ele disse ter consultado especialistas da Universidade de Cambridge, do Museu Britânico, do Museu do Brooklyn, do Museu de Israel, de Ontário e diversos outros centros históricos, mas nenhum deles conseguiu deduzir exatamente a origem da estrutura. Na verdade, não foram capazes nem mesmo de supor sua idade ou tradição artística. Para completar o mistério, abaixo de sua estranha forma, encontra-se uma inscrição feita em uma língua antiga que, mesmo tendo sido estudada por uma década, não pode sequer ser identificada. É como se todas as provas que envolvem a estátua simplesmente desapareceram nas mãos dos arqueólogos. George Harrison, professor do Departamento de Clássicos de Concórdia, disse, abre aspas, temos um grande mistério. Na maioria dos artefatos que a arqueologia encontra, é fácil olhar e dizer qual período está associado, se ao medieval, contemporâneo ou pré-histórico. Porém, neste aqui não se pode fazer isso. É algo que está além do nosso conhecimento. Fecha aspas. Devido à sua aparência, muitos associaram esta estátua com esqueletos alienígenas, como se fosse uma representação de seres extraterrestres. Isso talvez explique a língua estranha e o fato da escultura não ser identificada por nenhuma organização científica. Porém, do contrário, muitos supõem que tudo talvez não passe de uma brincadeira. Para eles, é possível que a estátua seja uma falsificação feita por alguém há apenas alguns séculos que, de algum modo, tente enganar estudiosos do século XXI. Se essa for mesmo a verdade, parece que o objetivo foi cumprido. George Harrison, já citado, espera lançar um livro em breve. Irá incluir essas suas páginas e o feedback de pessoas que visitaram a estátua a fim de investigar melhor as origens do artefato. Nossa esperança é resolver o mistério desse trabalho, diz ele.
Faremos nosso melhor para que essa promessa se torne realidade. Já tinha ouvido falar sobre essas estátuas alguma outra vez? Acha mesmo que homens pré-históricos seriam capazes de esculpi-las? Conta pra gente aqui nos comentários. Ah, e não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até o próximo!